Olá, eu sou Darno Soares, técnico em prótese dentária, me dedico especialmente à parte de precisão em produção de modelos, troquéis, delimitação e nessa série darei algumas dicas úteis para que você utilize no dia a dia no laboratório. Agora eu vou mostrar como eu faço a secção dos troquéis para individualizar. Eu utilizo o disco diamantado e vou mostrar alguns detalhes de importância para que a gente tenha melhores resultados, segurança e é uma técnica que eu gosto bastante. Tá? Então, na maioria das vezes as pessoas trabalham assim, segura na mão e corta. De baixo para cima, na vestibular. Eu gosto de trabalhar com ele ao contrário. Nós vamos inverter para o lado esquerdo, para a minha mão esquerda. E não tem a ver quanto eu ser destro ou canhoto. Eu trabalho com a mão esquerda, coloco na mão esquerda de modo que eu seguro o modelo com a mão direita. Na verdade, seguro o modelo com as duas mãos. E eu tenho a caneta do motor apoiada sobre essa base, essa plataforma, e eu apoio o peso da mão sobre a caneta e aí eu vou com o disco de baixo para cima. Por que eu inclinei o disco para o outro lado? Essa é uma questão que algumas pessoas pensam que o melhor seria desse lado. Mas a questão é que o motor ele sempre gira nesse sentido. Ele gira nesse sentido. Quando eu corto assim, a poeira e qualquer fagulha ou fragmento que se desprenda do disco vem em direção ao meu rosto. E a aspiração não vai ter força suficiente para trazer para o aspirador. Quando eu inverto o lado e coloco aqui, ele vai tentar jogar a sujeira para lá, mas não vai muito. Qualquer fragmento que for, não vai vir na direção do meu rosto. Então eu tenho mais segurança, muito mais segurança. Apoio a mão esquerda em cima da caneta, seguro o modelo com as duas mãos e é assim que eu vou cortar. Eu gosto sempre de planejar isso, então eu gosto de com uma lapiseira, um lápis, fazer um desenho onde vai ser a região do corte, pelo menos para me orientar, se não ficar um corte perfeitamente ali em cima, pelo menos eu estou conseguindo saber se não está indo na direção do término ou não. Nós não queremos que corte a linha do término, que é o mais importante de tudo, né? Tenho que preservar, proteger o término do trabalho. Essa linha que eu estou marcando, ela é importante, porque da maneira que eu corto aqui, eu devo me posicionar, sentar corretamente, uma postura adequada, colocar o disco bem de frente. Eu não posso colocar o disco um pouco mais para lá ou mais para cá, para o lado direito, para o lado esquerdo. Deixo bem no centro, de modo que quando eu vou dar início no corte, eu fecho um olho. Quando você fecha um olho, você tem a condição de visualizar o disco como se ele fosse uma linha. Quando você mantém os dois olhos abertos, com um olho você enxerga uma face do disco, com o outro olho você enxerga a outra face do disco e você fica meio perdido. Quando você tem um olho só aberto, você consegue visualizar como se ele fosse uma linha, você não enxerga as faces. Isso permite que você posicione o modelo em cima do disco e você enxerga a linha, que é o disco, um pedaço do disco pela vestibular, outro pedaço pela lingual, e assim você sabe que ele está indo reto e na direção que você quer, que não está torcido, não está inclinado, porque eu estou observando que a linha, que é o disco, ela está indo na direção certa que eu desenhei, tanto no desenho da parte vestibular, quanto no desenho na parte lingual, certo? Então aqui poderia ser assim, ó. Se eu colocar, digamos que nessa posição, ou nessa posição, o disco está na direção dessa linha, mas na região lingual ele está invadindo
outra região, está invadindo o dente. Então aqui eu tenho certeza que está indo na direção certa. Cuidando sempre em respeitar o máximo da rotação por minuto que o fabricante do disco recomenda. Isso vai variar dependendo do peso do disco, do tamanho do disco, da resistência do mandril que você está utilizando. Esse, por exemplo, esse aqui está na embalagem, esse é o da Renfert, eles pedem 10.000 por minuto, o máximo. Se você usar mais, um pouquinho, não quer dizer que não vai cortar, é uma segurança. É sempre importante respeitar a recomendação do fabricante. Alguns pedem 12.000, alguns 15 até 20.000 RPM, dependendo do fabricante. Eu tenho aqui a proteção do técnico, né, que é um vidro, para que não venha fagulhas nos meus olhos ou no meu rosto. Eu tenho um aspirador para poeira e eu vou dar início agora. Nunca atravessa até o final, não passe com o disco até o final. Quando chegar perto, a gente vai quebrar. Ele quebra sozinho no lugar certo. Algumas vezes é necessário a gente passar um bisturi, um disquinho menor, para criar uma linha de fratura, um risco de fratura, fragilizando essa região, né, onde nós queremos que quebre. Se for o caso, quando está muito próximo um do outro. Se não, eu vou direto. Como nesse caso, que eu tenho espaço suficiente, eu vou cortar direto. Perceba que eu tenho a liberdade de fazer esse movimento, de trazer mais para lingual, mais para vestibular. Eu giro o modelo aqui e eu cortei até muito próximo. É importante também utilizarmos um gesso de qualidade. Você percebe que o gesso foi muito bem espatulado, então ele está lisinho e que o gesso não lasca, ele não está quebrando sozinho. Se for um disco grosseiro que vibra muito, ou a caneta, o motor que está vibrando, ou um disco com uma característica muito friável, ele não vai permitir você cortar com essa precisão e parar onde você quer. Quando você vai se aproximando, ele já quebra e pode ser que quebre e leve um pedaço da linha de término, que não é o que nós queremos. Aqui eu não gosto de puxar, de tentar separá-los. Eu vou apenas aproximá-los, veja, e ele vai quebrar com facilidade no lugar certo, ok? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal da Dental Kramer para acompanhar mais dicas como essa e nos vemos nos próximos.